querido discípulo radical da geração. Sou o pastor Valério Rendeiro, e nesses dias de jejum, dos nossos 21 dias, nós vamos estar compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, juntamente com os outros pastores de área da igreja, da Pedreira, da RUG, para todos os irmãos que vêm nesses dias participar da nossa conferência, RUG 2012, dos irmãos de Manaus, Macapá, BH, Tocantins, irmãos que vêm do Pará todo também. Estamos aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Esse jejum, o tema dele é 21 dias vivendo para o propósito. Os temas falam de viver para o propósito. Então cada dia vai ter um tema onde um pastor de área vai estar aqui ministrando, e você também pode ler no nosso site. Hoje, o dia de hoje, 8 de outubro, o título da mensagem de hoje é Compartilhando o Propósito Eterno. O Senhor, desde o Jardim do Éden, Ele já via a nova Jerusalém. O propósito eterno de Deus é ter um corpo, um povo, um tabernáculo, uma família, uma esposa. Todas essas figuras apontam para o mesmo aspecto. Deus deseja estar dentro de cada homem, de cada vida, para ser seu alimento, o seu tudo. Existe algo que chamamos de propósito eterno de Deus, que é a maior prioridade do Senhor aqui na terra. Devemos entender esse propósito, senão nós vamos começar a perder tempo com outras coisas banais, fúteis, dentro às vezes até da própria igreja, mas que não conseguem de fato reconhecer o que é prioridade, o que é propósito de Deus. É interessante notar que Jesus, quando ele veio para cá, para essa terra, ele tinha apenas aí uns 33 anos para fazer aquilo que de fato importava para Deus. Tanto é que o Senhor não fazia nada por ele mesmo, mas sim as coisas que estavam ligadas ao seu Pai, a Deus. É interessante que nesses últimos dias aqui nessa terra, nós jovens, radicais da última geração, devemos entender qual é a real necessidade do coração de Deus, o que Deus de fato se importa, para que nós possamos cumprir esse propósito aqui na terra. Desvendar esse propósito de Deus é fazer aquilo que o Senhor quer que façamos aqui nessa terra, né? Conhecer o propósito do Pai é também cooperar com isso. Se você conhece o propósito de Deus, você coopera com esse propósito. Se você não conhece esse propósito, não tem como você cooperar esse propósito de Deus. A gente pode às vezes querer cooperar com as coisas de Deus, mas se for fora do propósito, nós estamos fazendo coisas que são desperdício de tempo, de esforço, e que não é o que retrata o coração de Deus nesses últimos dias. Entendeu o que a palavra de Deus fala? Aquilo que o Senhor quer que eu faça aqui nessa terra. Todas as vezes que Deus fala sobre propósito, a gente tem que entender que é algo eterno. Por isso que esse propósito é eterno. Toda vez que Paulo fala sobre as circunstâncias, as coisas que ele passava, situações, Paulo ele entende que existe algo que é maior do que essa terra, existe algo que é maior do que essa própria vida, existe algo que é eterno. Deus, na verdade, não é o Deus que olha na circunstância, não é o Deus que está apenas motivado ou interessado em salvar a vida do homem. As pessoas hoje acreditam que Deus estava só interessado em salvar a vida do homem, mas na verdade, muito mais do que isso, a intenção do Senhor é ter um relacionamento com a sua criação, é ter um relacionamento com cada um de nós, jovens, seres humanos, radicais aqui nessa terra. O Senhor tem intenção, você jovem que está me vendo hoje, de ter um relacionamento com você. A intenção do Senhor não era apenas de salvar um homem. A salvação é apenas a correção de uma rota. Para entender um pouco isso, né? É como se você tivesse um filho, por exemplo, e fosse levar seu filho para um shopping. E quando você estivesse se arrumando, estivesse chovendo, seu filho saísse da sua casa e tropeçasse numa poça de lama e se ensujasse. O seu objetivo, o seu propósito era ir ao shopping. Mas agora você vai ter que levar o seu filho para o banheiro e vai ter que limpar e dar banho nele. A sua intenção não é de dar banho no seu filho, mas agora para corrigir isso, para você ir ao shopping, que é o propósito, você tem que primeiro dar banho no seu filho. A salvação é parecida com isso. O Senhor está interessado em estabelecer um relacionamento com Ele. A salvação foi apenas para corrigir uma rota. Muitas pessoas acreditam que a salvação é o ponto final, mas não é. A verdade, o propósito de Deus não começa quando Adão cai. Muito antes do que isso, o Senhor havia se interessado em fazer um ser humano, fazer uma criatura para se relacionar com ela. Tanto que em Gênesis fala,
fala de trindade, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Sempre Deus quer o ser humano, sempre Deus quer alguém, Ele quer multiplicar, Ele quer se relacionar com o ser humano, e o ser humano ao longo do tempo não consegue entender isso. Entender o coração de Deus fala disso, fala de nós não nos entendermos com as coisas, fala de nós não valorizarmos outras coisas, fala sobre nós entender o coração de Deus, como nós entendemos o coração de Deus, fala de eu valorizar aquilo que deve ser valorizado. O exemplo disso é Jesus. Se eu falasse para você que um homem morreu com 33 anos, provavelmente você ia pensar que esse homem morreu muito cedo. Mas quando eu afirmo que esse homem é Jesus, ele usou esses 33 anos justamente para cumprir o propósito em que Deus havia colocado no coração dele. Jesus não fazia nada por si só, ele fazia tudo que eu faço depende do meu Pai. Eu não faço nada daquilo eu quero, mas sim aquilo que o Pai me manda. É interessante como Jesus entendeu esse propósito. Jesus sincronizou o seu coração com o coração do Pai e pôde cumprir o propósito dessa terra. Aquele homem, ser humano que era Jesus, mas também que era Deus, não morreu muito novo. Ele teve tempo suficiente para cumprir um propósito nessa terra. Nós, nessa geração, vemos muitos jovens, na verdade, valorizando outras coisas, marca, dinheiro, trabalho e outras coisas, e não valorizando aquilo que realmente Deus se preocupa. Como radicais da última geração, devemos alinhar esse valor, que nós devemos nos preocupar com aquilo que Deus se preocupa. Em bailes gospel do sábado à noite, entretenimento nas igrejas, o Senhor não tem uma preocupação e nem uma responsabilidade e comprometimento com isso. Mas nós, como radicais, devemos entender o que o Senhor deseja para esses últimos dias. É interessante isso, porque para conhecer esse propósito, nós temos que relacionar mais com o Senhor, nos relacionar mais com Ele. Em João 10:38, fala que estou no Pai e o Pai está em mim. E Jesus falou também que havia uma relação, um relacionamento com o Pai. Nesses últimos dias, se nós queremos entender o propósito eterno de Deus, primeiro devemos nos relacionar com Deus para sincronizar e alinhar o nosso coração com o coração do Pai. É isso. Nosso tema de hoje foi compartilhando o propósito eterno. Você pode verificar e fazer essa leitura aqui no nosso site mesmo, que você possa compartilhar esse vídeo, esse ensinamento, falar para os seus discípulos que nesse site, nesses 21 dias, nós vamos estar ministrando na sua vida. Deus abençoe e até amanhã.